Olá, seja bem-vindo a esse canal. O meu nome é João, sou comentarista bíblico e hoje o nosso comentário trata-se do seguinte: nas palavras de um especialista e economista, há uns 300 anos atrás, nos Estados Unidos, a pessoa ser rico significava que era dono de muitas terras. Depois, as pessoas ricas eram aquelas que eram donas de empresas. Mas agora, em pleno século XXI, a coisa mudou. Dizem que a riqueza é o conhecimento. Isso mesmo. A riqueza não é mais terra, não é mais ser dono de empresa, mas a riqueza hoje é o conhecimento. Que coisa muito interessante. Ora, se nas coisas materiais são assim, muito mais nas coisas espirituais, tá? O conhecimento deste livro, as Escrituras, a Bíblia Sagrada e o conhecimento de Deus é um tesouro que você vai descobrir, está à sua disposição, tá? Sim, podemos conhecer a Deus, a sua palavra, o seu caminho, a sua vontade. Começamos por aqui. No tempo do patriarca Abraão, Noé e os demais patriarcas, eles não tinham esse livro aqui, nenhum desses aqui. Então, isso era fé mesmo, tá? Eles se isolavam para um determinado lugar, ia aquela prática da meditação, olhava para as estrelas e ficava pensando em Deus, e orava a Deus, e Deus se agradou disso. Foi somente no tempo de Moisés, quando o povo judeu já estava, o povo de Israel já estava em grande número, que Deus, ele ordenou que Moisés desse início a escrever essa revelação que temos hoje. E talvez foi lá no deserto, morando juntamente com o seu sogro, no deserto, que Moisés escreveu o primeiro livro da Bíblia, que foi Jó. Depois, quem sabe lá, ele escreveu o livro de Gênesis. E somente depois que ele tirou o povo de Israel do Egito, aí ele começou a escrever os seus primeiros livros, chamado de o Pentateuco. Mas uma coisa a observar aqui é que quando ele escreveu, ordenado por Deus, é claro, a ordem foi essa. Deus disse o seguinte: olha, esse livro, esta lei, ordena ao povo que ensine aos seus filhos. Ensine quando andar pelo caminho, quando estiver em casa, quando estiver sentado, quando deitar, quando levantar. Ensine a eles dia e noite. Então, olha, isso é porque o próprio Deus, essa é a vontade de Deus. Deus se encarrega de se revelar para a pessoa. Foi Deus quem começou a se revelar para o homem. É Deus que quer se revelar para o homem, se dar conhecido para a humanidade, para que a humanidade não siga após outros deuses que não tragam salvação para eles. Mas não foi somente as pessoas, o cidadão comum, não. A ordem de Deus foi essa. Quando Moisés escrevesse a sua lei, ele disse, olha, até o rei, porque Deus tinha plano de no futuro ter rei, claro. Quando o rei se sentar no seu trono, o rei, escreva um traslado desse livro aqui e tenha consigo do lado do seu trono aqui, para que ele possa ler todos os dias. Então a ordem de Deus para o cidadão comum e para a criança, para a pessoa adolescente, era essa, e até para o rei. Lê esse livro aqui todos os dias. E para quê e por quê? O próprio Deus disse, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus. E o
o rei, sendo rei, não aprenda a subjugar, a pisar nos seus irmãos, a pisar nos seus subordinados. Então aí, aqui não somente está revelada a pessoa de Deus, o seu caminho, a sua vontade, mas também a sua justiça, porque Deus é justo. E assim aconteceu. O próprio rei tinha ordem de ter um traslado desse livro aqui, que foi escrito do seu lado, e nele ler todos os dias. Porque Deus quer se dar a conhecer a pessoa. Bom, então vamos lá. Vamos dar pelo menos uma prova de que esse livro é de inspiração de Deus, é uma revelação de Deus. São muitas as provas. Vamos dar somente essa daqui. Acontece que esse livro foi escrito por mais ou menos uns 40 homens de Deus. Mas homens santos de Deus, que a Bíblia diz, tá? E esses homens moravam distante um do outro, muito longe mesmo, em épocas diferentes, idades diferentes, lugares diferentes, cultura diferente. E então eles escreveram. Agora vamos dar um exemplo. Se nós pegarmos uns 40 escritores dos mais renomados e isolarmos eles em uma ilha, e cada um escrever sua obra, depois vamos ajuntar essa obra como está junto esses livros aqui. Acreditamos que cada um ia contar uma história diferente. Ia ser uma verdadeira Babel, né? Um contava uma coisa, outro contava outra, outro não tinha nada a ver com o outro. Ia ser uma confusão. Mas a prova que isso aqui é inspirado por Deus é porque foi escrito por 40 homens em diferentes épocas, pessoas diferentes, pessoas cultos e pessoas não cultos. E quando se ajuntou todas essas obras em um período de 1500 anos, todos esses livros, cada um é interligado no outro. Muitas vezes um começava um assunto em uma época e o outro lá distante continuava aquela obra, como se ele tivesse conhecido aquela pessoa. E sai prova que cada assunto desse livro saiu de uma só mente, a mente de Deus. Então aí a prova que só uma mente, só uma pessoa, só um espírito, que é o Espírito Santo de Deus, dirigiu esses 40 homens para escrever esses 66 livros, que cada um é interligado no outro, cada um lança luz sobre o outro, um interpreta o outro e ambos se completam. Então aqui é uma das provas de que o livro é inspirado pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Não resta dúvida, né? 40 homens escreveram esse livro em um período de 1500 anos e é um livro perfeito, cheio de harmonia, cada um é interligado no outro. Então, não resta dúvida. Bom, o próprio Jesus, ele leu esse livro aqui. O próprio Jesus, ele ensinou esse livro aqui, ele pregou esse livro aqui. Quando ele se revelou na sinagoga de Cafarnaum, ele leu o profeta Isaías e se declarou, se revelou como Messias, embora não tenha sido aceito. E quando Jesus foi enfrentar o próprio diabo no deserto, na tentação, ele usou essa palavra aqui. Quando o diabo dizia uma coisa para ele, ele dizia, olha, está escrito. Então, esse livro tem uma autoridade tão grande que Jesus usou ele para abater o próprio diabo, entendeu? E outra, esse livro ele é tão verdadeiro, é tão inspirado por Deus, que até as falsas religiões se aproveitam dele para se apresentar. Tá? Então vamos lá. Então aqui está, é um livro inspirado por Deus e Deus deu ordem para que todos lessem.
Porque lendo esse livro aqui, a pessoa começa a ter conhecimento de Deus. É aqui que Deus se revela. Você vai saber quem é Deus, o que ele faz, quem ele é, os planos de Deus, a vontade de Deus, o caminho de Deus, tá? E por aí vai. Bom, quando você começar a ler a Bíblia, não se preocupe se você não entender. É assim mesmo. Você leu uma coisa hoje e não entendeu. Daqui a 1 ano você vai entender. Daqui a 10 anos você vai entender. Porque o conhecimento de Deus, a leitura desse livro aqui, é uma coisa de longo prazo. É uma coisa de longo prazo. Você leu uma coisa hoje e não entendeu. Mas daqui a algum tempo você vai se surpreender. Cada dia você vai entender um pouco, cada dia você vai entender uma coisa. O importante é ler, ler, ler e ler e continuar lendo, porque esta é a revelação de Deus. Existe um problema muito grande hoje, muito sério entre os cristãos, dentro das igrejas. É que os cristãos eles leem esse livro, eles leem a Bíblia como quem está comendo um lanche. É só um pouquinho. Lê um versículozinho do livro dos Salmos, lê um versículozinho ali adiante, lê mais o livro dos Salmos, lê a Bíblia só quando está angustiado. Não, Senhor, não é assim. Não. A Bíblia, esse livro, é para você ler ele todo. Todo, todo. Vamos dar um exemplo. Se você morasse na América e se seu pai morasse lá no Oriente, seu pai mandasse uma carta para você, você ia ler só um pedacinho da carta? Ou você não ia ler, deixava para lá? Não, você ia ler a carta do seu pai e não ia ler só um pedacinho, não, ia ler todo. E quantas vezes você iria ler? Se de fato você ama o seu pai, né? Pois bem, este livro, ele é a carta magna de Deus. O próprio Jesus chamou esse livro, essas palavras aqui, de a palavra de Deus. E censurou os fariseus porque eles não usavam essa palavra. Ele entregava ao povo mais as tradições, os ensinamentos tradicionais, que ele disse, o próprio Jesus disse, que as tradições dos homens invalidam a palavra de Deus. E aqueles líderes religiosos que conduz o povo só nas tradições religiosas, de um cristianismo paganizado até, eles ficam na porta, nem entram e nem deixam os outros entrar. Foi assim que Jesus disse, tá? Bom, vamos dar aqui um exemplo. Como é que o conhecimento de Deus vai entrando na sua mente, na sua alma, no seu coração? Mas um Deus infinito, todo-poderoso, nós podemos conhecer Ele, a nossa mente tão finita? Podemos sim. Vamos dar um belo exemplo. Uma certa vez, um pastor estava lendo, estudando, aí até que ele se cansou, ele ficou exausto, ele ficou, digamos assim, quase para dar uma agonia, né? E aí ele resolveu abandonar tudo, deixou para lá e foi para um lugar onde ele pudesse correr um ar, porque ele ficou muito cansado de tanto querer saber de tudo ali em um só momento, em uma só hora. É agora que ele queria saber, descobrir tudo, saber de tudo. E não foi bem assim. E ele foi para a beira do mar para tentar amenizar aquela agonia que ele estava sentindo. De repente, ele viu de longe uma criança brincando na beira da água. E, curioso, ele foi lá saber o que era. E ele viu que a criança cavou um buraquinho na areia e pegou um baldezinho e pegava a água do mar e despejava naquele buraquinho. Pegava aquele baldezinho, pegava uma água do mar e colocava naquele buraquinho.
E ele, curioso, perguntou: ô menino, o que você está fazendo aí? E aquele garotinho foi e disse assim: olha, eu vou pegar a água do mar todinha e colocar aqui dentro. E ele caiu em si e disse: olha, é exatamente assim que eu quero fazer. Bom, você pode abraçar a terra todinha de uma só vez? Não. A terra, o diâmetro dela é 13 mil quilômetros de diâmetro. Mas você está pisando na terra, você pode tocar a terra, você pode ver a terra no seu limite. O conhecimento de Deus também é assim. A água do mar não ia caber todinha de uma só vez naquele buraquinho que aquela criança estava colocando. Mas aquela criança podia, se ele pudesse, passar o dia todinho colocando água ali, que a areia absorvendo. Ele podia passar um mês, um ano, 10 anos ali, colocando água num buraco do mar, da areia, da praia, que a areia absorvendo. Então, o conhecimento de Deus também é assim, tá? Já ouvi história de homens de Deus que leram a Bíblia 100 vezes e 10 vezes a pessoa leu de joelho. E a pessoa disse assim: eu não conheço a Bíblia, porque esse livro aqui é tão prova que é uma revelação de Deus, que a pessoa nunca chega até o mais profundo que precisa, tá? Mas, à medida que você entra, você vai conhecendo a Deus, tá? E eu já conheci pessoalmente pessoas, que liam a Bíblia de joelho. Não é fanatismo, mas Jesus disse o seguinte: quem tem sede, vem a mim e beba. A pessoa só vai procurar alimento se tiver fome. E a pessoa só dá fome se tiver saúde. Então, a pessoa que está sempre com aquele bom apetite para ler essa palavra aqui é porque ele está com saúde espiritual. E aquela pessoa, mesmo que se congregue na igreja, que não tenha tanto apetite para ler, olha, cuidado, porque você não está bem de saúde espiritual, não. Porque o pão vivo que desceu do céu é esta palavra aqui. Jesus é chamado de a palavra de Deus, o verbo de Deus. Além de Deus dar essa revelação aqui, o próprio Jesus, o próprio Deus veio, se humanizou para se declarar, se mostrar, se revelar quem é Deus, tá? Então vamos lá e vamos lá e vamos lá. Bom, é assim que entra o conhecimento de Deus. Outra coisa que queremos dizer aqui para finalizar. Mas a pessoa 20 anos, 30 anos, 40 anos lendo a Bíblia nunca que se cansa? Não, não. Sabe por quê? É porque a palavra de Deus diz, e o próprio Jesus disse, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se você olhar para uma lâmpada acesa, ela está acesa, mas ela não tem luz própria. Em algum lugar tem um gerador gerando energia. Então, o verdadeiro cristão que é nascido de novo, que você vê ele se congregando, lendo a Bíblia, pregando, testemunhando, vivendo a vida cristã, praticando a todo vapor, aquela força não é dele próprio. Não. Existe um poder, uma graça, existe um gerador que está gerando essa vida. E esse gerador é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele gera vida. Ele gera essa graça que está em nós. Se a pessoa tiver o Espírito Santo de Deus, como todo cristão é para ter e tem que ter, logo, ele nunca vai se cansar de ler a palavra de Deus. Ele nunca vai se cansar de se congregar. Ele nunca vai deixar de ter fome da palavra de Deus. E se ele tiver fome, ele vai procurar comer. Né? Então é isso. O Espírito Santo, ele gera vida. Ele gera esse poder e essa saúde espiritual que nós temos.
Então é isso, aqui está. O próprio Deus se encarrega de se revelar para você. Outra coisa que queremos dizer. Esse livro, essa palavra e o conhecimento de Deus é como se você estivesse se olhando em um espelho. Quando você se olha em um espelho, você se vê a si mesmo. Você sabe onde é que está torto, onde é que está sujo, aonde é que precisa de um conserto, onde é que precisa pôr em ordem. Então, assim é o conhecimento de Deus. Você lendo esse livro, essa palavra, você está se vendo a si mesmo. Aonde é que você tem que se consertar? O que você deve fazer para se encontrar com Deus? Vamos dar aqui um exemplo do profeta Isaías. O profeta Isaías já era um homem de Deus, mas aí ele teve uma experiência mais profunda. O que é que aconteceu? Na hora da agonia, o rei Uzias morreu, aí todo mundo ficou arrancando os cabelos da cabeça, né? E Isaías foi ao lugar certo, ele foi ao templo orar. E lá Deus se revelou para ele. Ele viu Deus sentado no seu trono, os querubins acima dele, os serafins acima dele, os querubins ao redor dele, sentado no trono. E ele, olha o que aconteceu. Ele disse, olha, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Mas a reação foi essa. Quando ele viu, ele disse o seguinte, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então é assim, quanto mais você adquire o conhecimento de Deus e da palavra de Deus, mais você se conhece a si mesmo. E é assim que cada dia você quer chegar mais perto de Deus, quer mais santificação, quer se congregar mais e quer conhecer mais. Porque conhecer a Deus, à medida que você conhece, você vai se conhecendo a si próprio. Bom, esperamos que temos dado aqui uma boa parcela de cooperação para você conhecer esse livro aqui, esse tesouro. Se você se botar para conhecer esse tesouro, que é o conhecimento de Deus e da sua palavra, se você se botar para conhecer, você vai conhecer. Mas lembre-se, é um conhecimento de longo prazo. Longo prazo, longo prazo. Mas a vida cristã é assim, tem que permanecer até o fim. Jesus disse, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Olha, muito obrigado para você que permaneceu até o final dessa gravação.